Vamos falar sobre o território do oeste catarinense. A princípio um território desconhecido, quando se criou o município de Chapecó em 1917, através da Lei 1147, no dia 25 de agosto de 1917, criou-se o município de Chapecó. Um século depois, eu questionei a secretária da Cultura se alguém escreveria o centenário de Chapecó, que faltava 2 anos para acontecer esse episódio. Pegando os mapas antigos, chamou-me a atenção o seguinte: esse território do oeste catarinense, Paraná, Brasil inteiro, era considerado território espanhol pelo Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha em 1494. Portanto, 6 anos antes do descobrimento do Brasil, os dois países que se achavam donos do mundo decidiram que seus navegadores viajariam pelos oceanos e as terras que encontrassem pela frente, ao lado leste do Tratado de Tordesilhas, seria de Portugal, e o lado oeste, oriental, seria para a Espanha. Esse tratado ele tem um traçado na América do Sul, de norte a sul, que parte onde é hoje o Pará e vem terminar em Laguna, Santa Catarina. O príncipe Dom Henrique criou a Escola de Sagres, a Escola de Marinha, para formar navegadores e construir navios. Então, a partir desse momento, eles começam a lançar seus navios no mares. Então, através de Pedro Álvares Cabral, chega-se ao Brasil. Depois de algum tempo, o rei de Portugal, ele vê que aquela linha do Tratado de Tordesilhas ficou muito à destra, ficou muito a leste, e orienta os portugueses que moravam no Brasil a fazerem a sua expansão através de um sistema que se chamou de bandeirantes. Esses bandeirantes partiram todos eles de São Vicente, hoje estado de São Paulo. Mas São Vicente era um estado do Brasil tão grande que abrangia Minas Gerais, todo o Mato Grosso, até o Rio Grande do Sul. Então era um superestado o tal de São Vicente. Depois do Tratado de Tordesilhas, através dos bandeirantes, o território de Portugal vai se expandindo para o oeste. E quando o Dom João VI chega no Brasil em 1808, ele cria estrategicamente a província de Santa Catarina, porque ele via que ao sul, onde tinha sido território espanhol, eles tinham conseguido entrar, e esses paulistas no território do Rio Grande do Sul foram empurrando os argentinos rumo a leste até o Rio Uruguai. Então aí que vem um ponto interessante. O paulista fez isso no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, que já existia desde 1809, através de uma carta régia, a Carta do Rei, não fez a mesma coisa. E na minha contagem de história, está no livro, eu sempre culpo os catarinenses de não terem ocupado o território que hoje chamamos de oeste catarinense. Porque eles não subiram a serra, só com aquela tirinha no litoral. 5 anos antes do século XX, veja bem, 1895, para que se decidisse essa história de que esse oeste catarinense e uma parte do Paraná, evidentemente, fosse catarinense, fosse brasileiro. Aí entram 2 figuras importantes para que isso acontecesse, que esse território fosse realmente brasileiro. O primeiro deles foi o Barão do Rio Branco, que escreveu 5 livros em inglês, justificando, mostrando os mapas, de que esse território não tinha lógica nenhuma a Argentina reivindicar. Como é que os argentinos reivindicavam esse território? Eles subiam pelo Rio Uruguai, já que os bandeirantes empurraram, disseram, o território de vocês é depois do rio. Quando chega em Itapiranga, Santa Catarina, o Rio Uruguai vem para onde? Para o leste. Ele nasce lá em Lages,
Então o argentino vem subindo, chegou ali no Rio do Peixe, Joaçaba disse, será este o Rio Uruguai? Não, o Rio Uruguai ainda sobe por aqui. Opa, foram à frente. Chegaram ali no Rio Marombas, que é ali Curitibanos. O Rio Uruguai ele se forma ali em Celso Ramos, quando se junta o Canoas com o Rio Pelotas. Os argentinos foram subindo até a nascente desse rio e chegaram em Lages. E consta, isso pelo menos um oficial, um coronel me falou, que no município de Lages tem um marco cravado no município de Lages com a marca da Argentina. Do Rio Uruguai subindo até o Rio Iguaçu e do Rio Iguaçu desemboca lá em Foz do Iguaçu. Então todo esse território de 47.500 quilômetros quadrados era reivindicado pelos argentinos. Mas o Barão do Rio Branco não via lógica nessa e justificou isso aí, né? Foi conversar com o chanceler argentino e depois de muitas tratativas, eles aceitaram, ambos aceitaram, por proposta do brasileiro Barão do Rio Branco, buscar como árbitro para essa questão o presidente dos Estados Unidos, que se chamava Grover Cleveland. E em homenagem a esse presidente norte-americano foi criado depois o município de Clevelândia, no Paraná. Então essa é mais uma história que está dentro desse aspecto do território contestado, que não era de ninguém ainda, ou era de todos. Que o Grover Cleveland pega os livros do Rio Branco e viu que tinha muita lógica, mas ele não fez nada às cegas. Ele mandou seus engenheiros, quase todos engenheiros militares, aqui para essa região do oeste catarinense, e eles chegaram à lógica que o certo seria subindo de sul a norte, quando chega a Itapiranga, pelo rio Peperiguaçu até Dionísio Cerqueira, e depois de Dionísio Cerqueira, então, desce para o rio Iguaçu, através do rio Santo Antônio. Ele viu essa lógica, fez esse traçado. No final, ele chama os dois chanceleres, o brasileiro e o argentino, e pergunta o seguinte: que língua se fala aqui? Língua portuguesa. Que moeda circula aqui? Réis, moeda brasileira. O presidente Cleveland, árbitro internacional, disse: então esse território é brasileiro. Assina, ambos assinaram. E mais tarde, o árbitro argentino descobre, na história não contada, que o Barão do Rio Branco escreveu o nome de Rio Peperiguaçu no Rio Chapecó. E disse para o árbitro argentino: olha, nem tudo a Argentina e nem tudo o Brasil, vamos dividir isso aqui, ó, metade para cada um, porque daí nessas alturas o território catarinense já tinha se estendido até o Rio do Peixe. Então eles só contavam do Rio do Peixe para o oeste. O Barão do Rio Branco escreve aqui Rio Peperiguaçu, e ele disse: então vamos dividir ao meio. Então a nossa divisa seria ali com Nova Erechim, hoje está Nova Itaberaba com Nova Erechim. Mas essa é a história não contada, mas dizem que o brasileiro fez esse argentino acreditar nesse equívoco e que mais tarde ele tentou contestar, mas já tinha assinado. E estava decidido e acabou-se. Desbravadores. Patrocínio de MAC.